Falo ou não falo de Andrômeda? Depositário de determinados conhecimentos, ainda assim, com uma outra função que não é magia, não é misticismo, né? Pode ser misticismo se for um encontro interno, né, da divindade no seu ser, pode ser escola no sentido de que tem um caminho para que se atinja, é uma tradição no sentido de que remonta anteriormente, é esotérico no sentido de que há um conhecimento que também se atinge a partir de determinada descoberta, né? Que essa descoberta é a abertura proposta pela iniciação, né? Provocada pela iniciação. E aí a questão de Andrômeda, falo ou não falo de Andrômeda? Às vezes o pessoal pergunta assim, tá, o que tem em Andrômeda? Conto para vocês assim, 210 mil anos de uma chegada nessa dimensão, né? Não exatamente essa dimensão aqui, né? Mas uma dimensão um tanto distinta. E esse tempo também não conta nada, não é bem assim também, né? Porque quando se chega numa dimensão que não é a física, o tempo também não existe muito. Aí se passa algum período também em dimensões que são suspensas de tempo, né? Com o olhar no que vem depois de uma civilização, mas ao mesmo tempo você tem, sim, um conhecimento sobre a maioria das coisas que já se passaram nesse plano aqui. E especialmente no sentido do reconhecimento sobre energias e tradições e o seu desenvolvimento ao longo dessas gerações todas aí. Então, nesse tempo, né, qual é o sentido de tudo isso e por que tanto tempo assim também, né? Mas aí eu digo para você assim, ó, eu seria muito chato falar de uma dimensão de pura paz, né? Se eu fosse escrever uma história, imagina que história bem chata é quando não tem vilão, não tem problema, né? Só tem as coisas andando de uma maneira correta. Então, que história eu poderia contar que não fosse uma história chata, né? Ou falar de algo chato, né? Mas e aí? O que eu trago de Andrômeda para vocês, né? O que se traz de Andrômeda e que sentido tem isso? Falar, na verdade, de uma dimensão assim, de um nível como é isso, é mais ou menos, né? Lembra daquele filme, aquele vídeo que tem o Carl Sagan explicando a quarta dimensão? E que aí, imagina, né, explicar a terceira dimensão para um ser de segunda dimensão? Bom, é um pouco difícil falar sobre isso, mas o que importa de fato, né? O que importa de fato é o seguinte, ó, importa de fato é que existe algo que é muito mais profundo do que falar do que aconteceria em Andrômeda, porque eu realmente até nem sei mais, tá? Mas o que importa é algo muito maior do que entender o que seria Andrômeda, o que faria, porque o pessoal fala muito assim, mas o que importa é uma coisa mais profunda ainda, que tem um sentido ainda maior, que é o seguinte, é o Moitian, né? É a energia, é a utilização da energia como uma aproximação de algo. E é esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Lembra do nosso trabalho maior aqui? Não é um trabalho do Logos, né? Um trabalho de acender a chama da maestria, acender a chama da busca pela essência e de despertando essa essência, a gente também entender o nosso serviço aqui, que é esse rasgar a campanula, trazer o serviço real desses que são já mestres e que estão por aqui, às vezes até olhando para a direção errada, né? No sentido do místico. Então, tem um sentido para isso, né? Que se fala de Andrômeda muito mais no sentido de uma aproximação de algo. Aproximação de algo, tá? E muitas coisas acontecem no planeta e têm acontecido, estão acontecendo, e vocês viram assim, tem uma preparação aí de milênios, de centenas de milênios de anos, para que cada vez que esse ciclo de renovação de energia aconteça, se tenha uma aproximação maior com o objetivo. E ainda vai longe isso. Mas ainda vai longe isso. Por quê? Porque a aproximação de Andrômeda significa que existe, né? Se vocês olharem ali na astronomia, veem que um dia vai se fundir as duas galáxias. Mas num outro nível, num nível espiritual, isso já está acontecendo. E o que representa? Representa toda essa questão de transformação, de caída de véus que a gente já viu por aqui há bastante tempo, que a gente já tem visto. Uma das coisas que mais aconteceu foi isso, da transição planetária. Tem a ver com isso também?
Tem a ver sim, porque aí, inclusive a troca ali, né, Saint-Germain, hoje chamado Antuak, é um ser que veio também dessa dimensão, né, de Andrômeda. Não vamos falar nem de galáxia, né? Tem uns que falam de constelação, é outra coisa. Tem uns que falam de galáxia, tudo bem, mas nós falamos da dimensão de Andrômeda. E o que ela representa? Ela representa a transmutação. A transmutação, o sétimo raio. E aqui a gente utiliza toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira a gente utiliza o quê? Símbolo da transmutação, um símbolo que é uma altíssima tecnologia andromedana, sim, né? Que foi remontado aí, né? Então, assim, às vezes a gente fala assim sobre o que são, como é a vida na tecnologia de Andrômeda. Vocês já utilizam símbolos, utilizam a energia e, especialmente, estão integrados digamos assim, numa busca interna por algo que nos aproxima dessa dimensão. Então ali tem toda uma questão não só da tecnologia avançada, mas também no sentido moral, no sentido da busca, no sentido da transformação e no que nos transforma nos torna tão diferente ainda, que é a possibilidade de integração de todas essas energias que são positivas na Terra e que a gente já tem ao nosso dispor. Então, falar de Andrômeda é desnecessário quando se tem um mecanismo, um método todo que é prontinho e que vem da aproximação dessa dimensão, dessa força, que vem para transmutação. E que transmutação é essa? Abrir os corações, as mentes dessas pessoas aí que pensam que são simplesmente humanos, quando na verdade são mestres ascensos que precisam fazer um trabalho para essa humanidade, para construir o quê? Uma nova humanidade, né? Então a gente está aqui para uma nova consciência, e essas ferramentas, né, essa tecnologia aí, é o que a gente utiliza aqui de Andrômeda, não tem outra, tá? Então, os valores, a energia, né, esses véus que caem, essas máscaras, vêm por conta dessa aproximação de energia. Então, assim como tem também como o Antuak, é o chefe do Xuan, dos sete raios aí, né, o senhor dos sete raios, por conta de que isso também veio mudar, tem toda uma aproximação, e é por isso que se fala, na verdade, se fala de Andrômeda por conta da aproximação, né, do raio de transmutação que vem para nos auxiliar. Então esse é o motivo real do Andrômeda, tá? Esse é o motivo real do Andrômeda.